A gente sabe que o aborto é crime no Brasil, mas, Bárbara, medidas como essa, quando um ministro do Supremo ele ultrapassa decisões de um conselho, do Conselho Federal de Medicina, no dia 17, começou ele autorizando poder fazer aborto após 22 semanas, e agora os médicos que estavam sendo processados por terem descumprido a lei, agora também tiveram todas as suas fichas limpas, digamos assim. Qual seria o objetivo do ministro Alexandre de Moraes querendo se meter num assunto como esse? Ciência. Ciência para Carvalho, isso aí, ó. É um juiz se metendo na medicina. Não só na medicina. No assassinato com emprego de meio cruel. Cruel! Não é só um assassinato. É usando um meio cruel. Para quem ainda não entendeu, aqui a gente pode falar claramente, aqui a gente pode ser bem transparente sobre o que acontece. É uma injeção de sal no coração do bebê. Isso é proibido no mundo animal. Veterinários não podem fazer isso. Mas nós estamos autorizando a fazer em bebês. Gente, um bebê de 22 semanas, vocês estão loucos? Essa galera ficou louca. Desculpa, aqui é a minha opinião religiosa, e se eu for processada por isso, é intolerância religiosa. Se você pega um bebê de 22 semanas, e para mim, como mãe, isso tem um peso muito grande. Eu entendo, não é uma questão de concordar, é uma questão de compreender. Pessoas que têm uma posição de dizer assim, até 12 semanas deveria ser legalizado. Eu entendo o argumento quando eles veem, que eu não sei se é real, de que o feto, né, eles chamam de feto até a terceira semana, até uns 3 meses, não sentiria dor. Gente, com 22 semanas, o bebê sente tudo, tudo. Ele sente a voz da mãe, ele reage à voz da mãe, ele reage à voz do pai, ele sente dor, ele soluça, ele já tem soluço, ele já chupa o dedinho. Eu tô falando isso porque você acha que isso acontece? Eu tenho os ultrassons dos meus filhos, que eu guardo até hoje, dos 2. É o ultrassom é o mais bonito, é o mais esperado pelos pais. É o ultrassom de 22 semanas. Por quê o ultrassom de 22 semanas? É o ultrassom morfológico. É quando o médico vai ver cada partezinha do seu filho. Nós vamos ver o bracinho, ele vai contar os dedinhos, ele vai olhar o rostinho, ele já consegue falar assim, olha, tá nascendo cabelinho, olha o pezinho, olha, ele tá sentado. É um bebê que vai receber uma injeção de sal no coração. Vocês ficaram loucos? Vocês ficaram loucos? Isso é assassinato com meio cruel. Cruel. Que, de novo, isso não é autorizado no meio animal. Veterinário, quando vai fazer eutanásia, tem que, inclusive, dar um anestésico no animal. Os nossos bebês estão sendo assassinados de uma forma pior do que se eles fossem animais. Porque eu tenho para mim que se fosse isso, vamos injetar uma injeção de sal no coração de bebês tartarugas, de bebês gatinhos, de bebês cavalinhos. Vocês acham? Vocês acham, né, que isso ia acontecer? Tanto que não acontece. Mas nós fazemos isso em seres humanos, minha opinião religiosa. Não adianta tentarem te impedir de assistir aos meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá,
as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Vocês vão todos pro inferno. Não tem o que fazer. Você pode se livrar da lei dos homens. Mas a lei divina de matar um bebê usando um meio cruel, filho, não tem saída para você. Acabou para você. Minha opinião religiosa, minha opinião cristã. Eu realmente acredito nisso. Então, isso até conforta, de certa forma, que você vai passar impune por aqui. Mas, filho, o que é seu está guardado. Porque isso é cruel. Isso é cruel. E aí, é mais difícil ainda aceitar decisões como essa, quando a gente vê que isso era inconstitucional. Médicos, pessoas com autoridade para falar sobre o assunto, disseram, não pode fazer isso. Não pode. E aí você derruba isso no entendimento de um partido. Porque o que aconteceu foi isso, foi o PSOL que foi lá reclamar. O PSOL. O PSOL que quer que, tipo assim, drogas vamos usar, cada um cuida da sua vida. Eu conseguiria citar milhões de coisas sobre o PSOL que eu discordo plenamente, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho medo, porque já estão sendo processados por campanha negativa na pré-campanha. Mas isso é assunto para outro momento. Perfeito. Então, gente, só para eu poder encerrar, para quem está revoltado contra isso, existem instrumentos para tentar revogar. Se você tem esse meio, eu não tenho, faça. Faça. Se você tem, faça. Se você não tem, a justiça divina irá se sobrepor eventualmente. Isso é inevitável. Perfeito. Pode falar. A gente tem aqui, né, uma simulação, né, de 3D, como é que seria um bebê de 22 semanas. Olha só. Ele já tem tudo formadinho, tá vendo? Cabelinho começando a nascer, né? Tudo formadinho. Então, o que eu acho? A Bárbara falou da questão religiosa, eu vou falar de uma questão que não é religiosa. Qualquer médico vai dizer para você que a partir de 22 semanas, aquele bebê já é viável. Então, gente, não dá para falar em aborto mais depois de 22 semanas. Não dá para falar. Ah, você não quer ter a criança, você não quer cuidar, você... Ok. A gente tira a criança, ela fica numa incubadora e a gente coloca para adoção. Você nunca mais vai ver o bebê. Agora, eu queria... E se alguém defende o aborto, é para essa pessoa que eu estou falando agora. Por que matar um bebê que você pode tirar e mantê-lo vivo? Por que adicionar essa crueldade de matar um bebê? Eu queria só que alguém me explicasse isso, tá? Porque toda a justificativa que eles falam, porque a mãe não pode ser obrigada a aguentar uma gravidez indesejada. Ok. Nesse caso aqui de bebês, e a gente está falando de bebês não só de 22 semanas, mas de qualquer tempo depois. É muito diabólico essa decisão do Alexandre de Moraes. Me desculpa, não tem como não falar isso. Se eu for preso por isso, eu vou preso feliz. Porque é diabólico você querer dizer para mim que um médico que mata um bebê de 9 meses não deve ser punido. É diabólico. Porque é de 22 semanas para frente. Ele não deu assim, não, olha, se um médico, né, matou um bebê de 22 a 24, de 22 a 26, não, é de 22 para frente.
Essa resolução do PSOL permite que a pessoa mate o bebê até antes do nascimento. Qual que é a diferença? O que muda depois que o bebê sai? Nada. Nada. Continua, é o mesmo bebê que estava lá. Então, assim, a grande pergunta para mim é essa. Por que adicionar a crueldade de matar a criança? Se você pode tirar a criança, isso é legal no Brasil. Não sei se o nosso público sabe disso, mas é legalizado. A mãe, quando está grávida, ela pode escolher não querer ter a criança e colocar para adoção enquanto ela está grávida. E aí ela vai ter o bebê e esse bebê vai ser dado para casar. Existem milhares, dezenas de milhares, não sei se chega a centenas de milhares, mas dezenas de milhares, eu tenho certeza, da última vez que eu vi o número, de casais hoje, no Brasil, só no Brasil, que estão esperando bebês para adotar. Então, não tem por que você adicionar, não tem, gente, não tem porquê, não há argumento possível para você me dizer de por que você não tira o bebê e coloca na incubadora e dá para adoção, de tirar o bebê e matar o bebê. Ou pior, isso aqui é o mel, é cloreto de potássio, tá? Que você coloca, injeta no coração do bebê. Sabe o que acontece? Desculpa falar isso, mas as pessoas têm que saber do que a gente está falando. Você começa a queimar o bebê desde dentro. Se você procurar na internet, você vai ver cadáveres de bebês que foram mortos por esse método. Eles ficam pretos. Né? Ele encolhe assim, coisa terrível. Terrível. Você imagina o sofrimento de você ser queimado desde dentro. É sobre isso que a gente está falando, gente. Uma sociedade que aceita isso, ela está muito mal, ela tá muito doente. E um homem que coloca isso, não tem nem palavras para descrever. Não tem nem palavras. Então é uma coisa muito absurda, é uma coisa que deveria estar movendo toda a opinião pública, a gente deveria estar tendo marchas, porque se fosse, como a Bárbara bem falou, se fosse sobre os animais, estaria tendo manifestações no Brasil inteiro contra isso. Mas como é um bebê, poucos têm coragem sequer de falar sobre isso publicamente.